Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Obrigado por ter permanecido conosco depois desse breve intervalo. Começamos o segundo e último bloco do nosso 21º Encontro Luz da Vida, dedicado ao mistério, ao novíssimo chamado juízo. Novíssimos são as últimas realidades que acontecerão após a aventura humana aqui na Terra. Morte, juízo, inferno e paraíso. Já dedicamos 29 programas ao mistério da morte, o primeiro novíssimo, e agora já estamos na 21ª edição do assunto chamado juízo. No primeiro bloco, nós refletimos o diálogo de nosso Senhor Jesus Cristo com o ladrão crucificado do lado de Jesus, que se arrependeu, que pediu, clamando a Jesus, contrito já, verdadeiramente: Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Ao que Jesus imediatamente diz: hoje estarás comigo no paraíso. Vimos também que na versão de São Mateus desta narrativa, só São Mateus acusa que este homem blasfemava contra Jesus, ultrajava Jesus, porque os dois faziam a mesma coisa, o que torna a conversão deste homem mais surpreendente. Sim, porque ele não vinha se arrependendo quando fora preso, quando fora sentenciado, quando carregou a cruz em direção ao Calvário, quando foi crucificado e o seu corpo foi levantado, como se ele já vinha se arrependendo, sendo tocado pela presença de Jesus. Não, ali foi dureza de coração até poucos minutos antes de morrer. Ele ultrajava como o outro, ele não era santinho, não. Até poucos minutos ele era um sério candidato ao fogo do inferno. Isso acusa São Mateus. Os ladrões ultrajavam Jesus. Mateus diz isto. São Lucas não diz? Só diz que, a partir de um certo momento, ele censura o seu colega, não é? Quanto a nós é justo que estejamos sofrendo, mas este não fez mal nenhum. Isso quer dizer, se você confronta a versão de Mateus com a versão de Lucas, houve um arrependimento naquela hora. Foi a dor, foi olhando para o sofrimento de Jesus, foi passando a sua vida inteira na sua cabeça. Eu vou emitir uma opinião, eu acho que é tudo junto, tudo junto. A proximidade da morte, o olhar para o sofrimento indizível de Jesus, já que, pelos relatos, tudo leva a crer que a raiva, o ódio dos escribas, dos fariseus, dos saduceus, dos doutores da lei, da multidão furiosa contra nosso Senhor, indica que o sofrimento de Nosso Senhor foi muito mais sádico, foi muito mais perverso, foi muito mais desumano, animalesco, do que com relação a eles dois. Eles não foram a vítima do ódio, da fúria, eles foram sentenciados como provavelmente já se esperava pelos crimes graves que eles cometeram. Pois bem, e aí acontece a conversão. Agora, nós vamos a uma parábola, Lucas capítulo 19, de 11 a 27, a parábola do dinheiro emprestado. Um senhor empresta dinheiro a algumas pessoas, depois volta para prestar contas, algumas delas apresentam esse dinheiro com juros, investiram, devolveram mais para o homem do que aquilo que eles receberam e são elogiados, mas um não produziu. E isso vai custar muito caro para ele. É uma parábola que, de fato, nos toca diretamente, porque estamos tratando do juízo. O juízo é o momento da prestação de contas. Todos haveremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Vamos ao relato. Ouviam-no falar, e como estava perto de Jerusalém, alguns se persuadiam de que o reino de Deus se havia de manifestar brevemente. Ele acrescentou esta parábola. Um homem ilustre foi para um país distante a fim de ser investido da realeza e depois regressar. Chamou 10 dos seus servos e deu-lhes 10 minas, dizendo-lhes: negociai até eu voltar. Mas os homens daquela região odiavam-no e enviaram atrás dele embaixadores para protestarem: não queremos que ele reine sobre nós.
Quando investido da dignidade real voltou, mandou chamar os servos a quem confiara o dinheiro, a fim de saber quanto cada um tinha lucrado. Veio o primeiro. Senhor, teu dinheiro rendeu 10 vezes mais. Ele lhe disse, muito bem, servo bom, porque foste fiel nas coisas pequenas, receberás o governo de 10 cidades. Veio o segundo, Senhor, teu dinheiro rendeu 5 vezes mais. Disse a este, sê também tu governador de 5 cidades. Veio também o outro, Senhor, aqui tens teu dinheiro, que guardei embrulhado num lenço. Pois tive medo de ti, por seres um homem rigoroso, que tiras o que não puseste e ceifas o que não semeaste. Replicou-lhe ele, servo mau, pelas tuas palavras te julgo. Sabias que sou rigoroso, que tiro o que não depositei e ceifo o que não semeei? Por que, pois, não puseste o meu dinheiro num banco? Na minha volta eu o teria retirado com juros. E disse aos que estavam presentes, tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem 10 minas. Replicaram-lhe, Senhor, este já tem 10 minas. Eu vos declaro, a todo aquele que tiver lhe será dado, mas ao que não tiver lhe será tirado até o que tem. Quanto aos que me odeiam e que não me quiseram por rei, trazei-os e massacrai-os na minha presença. É uma parábola dura, que diz com todas as letras que nós seremos julgados. É o momento da prestação de contas. Primeiro, alguma pontuação sobre relatos, realidades desta parábola. O homem ilustre que vai para um país distante a fim de ser investido da realeza. Quem é? E depois regressar. Quem é? Nós professamos no credo, nosso Senhor Jesus Cristo subiu ao céu, onde está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. É Jesus. Este homem ilustre que vai para um país distante, para a glória do Pai, e um dia vai regressar. Foi investido de realeza, o Senhor subiu ao toque da trombeta, diz o salmista, e a tradição da igreja aplica este salmo ao mistério da ascensão de Jesus. A tradição da igreja, muitos padres da igreja, perdão. Depois, 10 dos seus servos, ele dá 10 minas. 10, mas parece que só 3 é que serão chamados para prestar contas. 10, como nós já vimos, a parábola das 10 virgens, vocês se recordam, evoca uma ideia de totalidade. Cristo Jesus concede a todos os homens dons, capacidades, talentos. Aqui, o dinheiro é precisamente, versículo 23, por que não puseste o meu dinheiro no banco? Então, a mina é um dinheiro, é uma medida econômica que valoriza ou valora as coisas, como de fato a moeda, as notas de dinheiro, 10 reais, 50 reais, 100 reais, são convenções que levam os homens a fabricar moedas e a dizer, isso tem valor. Esse pedaço de papel vale R$1, esse vale R$5, esse vale... Então, são convenções. A mina é uma moeda daquele tempo. Mina, tem a parábola das minas e tem a parábola dos talentos. São 2 parábolas diferentes, ainda que o desdobramento e o final é muito parecido. São muito parecidos. Pois bem, então, só 3. Porque Cristo Jesus quis que somente esses 3, digamos assim, fossem uma amostra dos 10. Deus dá a todos e julga também a todos. Aqui, estes recebem, atenção, chamou 10 dos seus servos e lhes deu 10 minas. Mas reparem que vem o primeiro, Senhor, teu dinheiro rendeu 10 vezes mais. A pergunta é, as 10 minas foram dadas para os 10. Será que isso significa que foi uma mina para cada um? O texto não diz, deixa em suspenso. O fato é que um deles, não importa quanto ele pegou, e se pegou com os demais, o fato é que a parte que lhe coube, ele multiplicou 10 vezes mais. Você sabe o que significa 10 vezes mais? É 1000%. Uma vez mais, isto é, se você tem 1 e produz mais 1, você lucrou 100%.
E se você lucrou 2 vezes mais, você tem 200%. 10 vezes mais é 1000%. Muito bem, servo bom, porque foste fiel nas coisas pequenas, receberás o governo de 10 cidades. Aqui está o juízo particular deste. Não é este na frente dos outros. Atenção, veio o primeiro. Antes, investido da dignidade, voltou esse homem ilustre, é Jesus, mandou chamar os servos a quem confiara o dinheiro, a fim de saber quanto cada um tinha lucrado. Cada um. Ele não julgou os 10 de uma vez. Ele não julgou os 3 de uma vez. Foi um por um. Juízo particular. Tanto é que a frase é, muito bem, servo bom. Jesus está se dirigindo a um. Ao segundo, que disse, Senhor, teu dinheiro rendeu 5 vezes mais. Isso é 500%. Sê também tu governador de 5 cidades. E o juízo de condenação para o outro é que guardou o dinheiro embrulhado num lenço, pois teve medo desse homem ilustre, porque ele é rigoroso, que tira de onde ele não põe e ceifa o que ele não semeia. E houve a reprimenda, servo mau, pelas tuas palavras te julgo. E aqui eu queria realmente fazer uma ponderação. Pelas tuas palavras te julgo. Jesus vai nos julgar de acordo com o que dissemos ou deixamos de fazer. Com o que fizemos ou deixamos de fazer. Por que não puseste o meu dinheiro no banco? Na minha volta eu o teria retirado com juros. Tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem 10 minas. Retrucaram, mas Senhor, ele tem 10 minas? A todo aquele que tiver, lhe será dado. Mas tem porque ele produziu. Porque ele foi ousado, porque foi atrevido, porque multiplicou os dons, porque multiplicou as minas. E esse que não tem, lhe será tirado até o que tem. Ou seja, esse que não tem coragem, vai ser tirado dele o que foi dado para ele. Então vai ser tirado o que lhe foi dado. E ele não tem, é a coragem. O que ele não tem, é a coragem, é a ousadia. O que ele tem, na verdade, é preguiça e é negligência. E aqueles que me odeiam, tragam aqui e vamos massacrá-los na minha presença. Massacrar é fazer com que você colha aquilo que você semeou. De Deus não se zomba, o que o homem semeia, isso ele colherá. Deus em absoluto massacra ninguém, mas ele permite que você seja massacrado pelo seu ódio, pela renitência do seu coração, pela dureza do seu coração, em resistir à ação de Deus e ser negligente diante do chamado a multiplicar os dons, os talentos, as minas. Terminamos mais um encontro, desejo a você uma semana abençoada. No nosso próximo encontro, o 22º, dedicado ao tema do juízo, avançaremos para a glória de Deus na investigação do Novo Testamento sobre todos os textos que tratam do juízo particular e do juízo final. Boa semana, até o próximo domingo, se Deus quiser.